Como que eu iria explicar para minha família que eu estava saindo do país para vir para a Alemanha? E para se encontrar com com o Matheus. Cheguei na imigração, começaram a me perguntar o que você vai fazer lá, o que eu iria fazer. Primeiro começou o problema, começou no auge porque eu escondi que eu era homossexual. Eu vim com aquela, tinha muito medo de falar e acontecer alguma coisa. Começaram a me perguntar o que você vai fazer na Alemanha. Eu falei que eu iria visitar um amigo. Alô, galera do Start in Germany, mais um bate-papo e hoje as mulheres vão morrer de inveja. Ele contando pra mim em off, eu já fiquei assim, gente, ai meu Deus, também queria que fosse comigo. Não é pro bico das meninas e nem pro bico dos meninos, porque ele tá muito bem comprometido. Paulo vai falar pra gente hoje como é ser um gay aqui na Alemanha. A gente vai ficar sabendo a história, um pouco da vida dele, de como ele chegou aqui e como ele vive aqui. Vamos lá? Paulo, obrigada por você ter vindo. Gente, esse sorriso ilumina. Paulo, você estava me contando aqui em off que você chegou em 2012. 2012, não faz muito tempo, né? Não, foi em abril de 2012. E você chegou aqui casado, como é que você chegou aquu de fato? Na verdade, quando eu vim, eu nem tinha noção que eu iria me casar. Eu não pensava isso, eu tinha 20 anos, se não me engano, 20 anos. Eu conheci o Matheus no Brasil e naturalmente nós começamos o relacionamento no Brasil. Só que ele morava aqui na Alemanha. E o Matheus, ele é alemão brasileiro, né? Na verdade, ele é holandês. Ele é holandês, exatamente. Mas viveu também no Brasil, se eu não me engano, 7 anos. E depois ele veio para a Alemanha. Primeiro ele foi para a Holanda, não gostou muito e depois, devido ao trabalho dele, ele acabou vindo para a Alemanha com 17 anos. E nós nos conhecemos e foram os tempos juntos foram perfeitos no Brasil. Passamos férias, fomos para o Rio e ele teve que voltar para vir trabalhar. E na época eu fazia faculdade de fisioterapia. E também não era assumido. Exatamente, gente. E também era assumido já. E não era assumido para minha família, poucos amigos sabiam. Chegou um tempo que eu não estava dando, devido à saudade, e eu no Brasil e ele aqui. Até que um dia surgiu a ideia de vir para a Alemanha para visitá-lo e ficar até então 3 meses. Como que eu iria explicar para minha família que eu estava saindo do país para vir para a Alemanha? E para se encontrar com com o Matheus. E até então o Matheus era um amigo. Eu falei, Matheus, o negócio é o seguinte, minha família não sabe, eu não quero que eles saibam agora, devido à minha criação, devido à família e tudo. Uma coisa que me chocou muito na Alemanha é que eu tenho amigos aqui também da mesma idade, que passaram pela mesma coisa, só que eles ficaram sempre impressionados quando eu conto o medo que eu tinha. Eles falam, por que você tinha medo? Eles levam isso muito naturalmente, os pais levam muito naturalmente. Aqui na Alemanha, então, é muito mais natural, você acha, do que no Brasil? Sim, muito. A minha viagem começou um pouco complicada, porque quando eu cheguei para fazer a conexão no Schiphol, em Amsterdã, eu tive problemas na imigração, porque eu nunca tinha saído do país. Claro, e a primeira vez, como é? Explica para as pessoas que não sabem, Paulo, porque tem pessoas que nunca viajaram, né? Tem aquela primeira viagem. O que é necessário a pessoa vir para se precaver Não faça disso? como eu. Exato. Eu não tinha plano nenhum de viagem, porque até então eu queria visitar o Matheus e eu vim para uma cidade no interior. E eu vim como turista, então é muito importante, mesmo que nós brasileiros não precisamos de vistos para entrar
entrar na Europa, mas você vai passar pela imigração e você vai ter que ficar preparado. E eu cheguei na imigração, começaram a me perguntar o que você vai fazer lá, o que eu iria fazer. Primeiro, começou no auge porque eu escondi que eu era homossexual. Eu vim com aquela, tinha muito medo de falar e acontecer alguma coisa. Começaram a me perguntar o que você vai fazer na Alemanha. Eu falei que eu iria visitar um amigo. Depois, naturalmente, eles começaram a fechar o ciclo e fazer mais perguntas. Porque eu me lembro que na época foi o auge da prostituição de brasileiros, garotos na Europa. Você é bonito, jovem. E daí eles começaram a fazer perguntas. O que você vai fazer? Eu falei, vou visitar um amigo. Cadê seu plano de viagem? Eu não tenho. Então o que você vai fazer na Alemanha? E na hora eu falei, vou visitar museu e parque. Na primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. E nisso ele falou, quem que você vai visitar? Eu comecei a explicar sobre o Matheus. Na hora, depois o policial falou, por favor, me acompanhe. Na hora que ele me falou, me acompanhe, eu nunca tive nenhum problema até então com polícia, com nada na minha vida. Na hora, com a mentalidade brasileira, eu falei, pronto, esse cara vai me prender. Aquela coisa de novela América, da época de infância, começou a vir na cabeça, vou ficar preso aqui. E como que eu vou fazer? Não sei o que, me levaram para uma sala. E você já falava inglês, Paulo, na época? Muito pouco. Foi o motivo de me levar para a sala também. E na hora me chamaram uma tradutora, que era por telefone de Portugal, que era um português de Portugal. E na hora foi um pouco complicado, porque ela tentava fechar o ciclo para mim de toda forma. Porque a tradutora, ela não está ali para ajudar, né? Ela está ali para atrapalhar você, então... Daí ela começou a fazer pergunta e na hora eu falei, mas é meu namorado. E isso, ela falou, ele é seu amigo ou seu namorado? Foi aí que eu não tinha como, eu não comecei a querer explicar, é porque eles não vão entender, é porque eu não sou assumido. Você vem com essa mentalidade brasileira, medo, né? Com medo. Não sei o que. Ficou muito caô essa história. Foi até então que ela começou a me fazer perguntas muito estranhas. E chegou ao ponto de perguntar como vocês se conheceram, não sei o quê. Qual foi a última férias? Eu falei que nós tínhamos ido para o Brasil. E ela me perguntou quantas vezes vocês tiveram relação sexual antes de você vir para a Alemanha. Meu Deus. E essa pergunta me matou, porque foi a hora que eu estava com o telefone, eu entreguei o telefone para o policial e falei para ele que eu não ia falar mais com ela e que eles poderiam fazer o que eles quisessem. E nisso o policial pediu o telefone do Matheus e entrou em contato com o Matheus. E começou a fazer perguntas para o Matheus já estava no aeroporto me esperando, o voo já estava anunciando meu nome, que estava atrasado, era uma conexão para Bremen. E... O Matheus foi então para a Holanda para te buscar? Não, ele estava me esperando em Bremen. Em Bremen, ok. Ele estava no aeroporto de Bremen. Foi aí que ligaram para o Matheus, começaram a fazer perguntas. Eu sei que até a conta do Matheus, eles sabiam quanto o Matheus tinha na conta e tudo. E o Matheus, depois de tudo, perguntou para o policial, mas por que vocês estão fazendo isso? Ele está tudo certo, ele tem passaporte, ele tem euro, ele tem cartão. Você estava com plano de saúde também, Paulo? Estava tudo completo. Pronto, ele foi quando ele virou porque tá tendo um número de prostituição muito grande na Alemanha e nós achamos, ele é novo, bonito e achamos que ele iria vir para a Alemanha para se prostituir, porque ele não tinha muita informação. Foi aí que o Matheus jogou isso contra o policial, então você está afirmando que o meu namorado é garoto de programa. Foi aí que o policial falou, não estou afirmando isso, peço desculpas e foi até muito educado, me levaram até o avião e assim eu embarquei para Bremen e começou a viagem. Já com a dificuldade, eu fiquei, tanto é que eu tenho um trauma com imigração até hoje. Mas muitas pessoas acham, Paulo, que isso não acontece. Já viajaram para cá muitas vezes, aconteceu comigo também, então tem que vir preparado, porque jovem, bonito, eles barram mesmo, não tem jeito. Se não falar inglês direito, ferrou. Mas aí você já sentiu aqui na Alemanha, porque vocês andavam muito juntos, como é que foi o andar no Brasil, que vocês tinham passado férias lá, e o andar aqui na Alemanha? Você sentiu um preconceito? Como é que foi essa Então, o Matheus, foi aí que eu notei que eu e ele éramos muito diferentes, culturalmente também. O Matheus, ele nasceu na Europa, ele foi criado por uma mãe super brasileira, mas com estilo europeu. Uma mente mais aberta, porque não conservadora, né? A mãe dele, que é uma pessoa também que eu admiro muito, que eu amo muito,
ela viajou muito, o mundo todo antes de ter o Matheus. Você abre a cabeça o pai dele é a mesma coisa, que faz o mesmo trabalho que o dele. Então, ele veio de uma família diferente. Eu percebi que, tipo, ele tinha o prazer de me mostrar. Ele tinha o prazer de, você é meu namorado, vamos andar juntos. Só que eu não aceitava. Aos poucos, eu fui conseguindo me soltar, porque eu via que isso era muito natural. Eu conseguia ver, eu lembro quando nós estávamos em Londres, eu via casais homossexuais, tanto mulheres como homens, andando juntos, de mão dadas, tirando fotos e vivendo aquela viagem, aquilo. E aos poucos eu fui me soltando. Chegamos em Paris, eu queria muito ir para Torre Eiffel, muito. E ele foi e falou, Paulo, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar, mas vamos conhecer Paris primeiro e deixa pra a gente ir à noite, porque eu vou te mostrar por que Paris é conhecido como a cidade das luzes. Falei, tá bom. E locamos uma bicicleta e demos uma volta em Paris toda de bicicleta. Uma cidade inteira, maravilhosa, muito. romanticíssima. For pra Paris, loca uma bicicleta, gente. E vai conhecer, esquece ônibus, esquece metrô, vai conhecer de bicicleta. E conhecemos Paris, fomos num restaurante japonês no mesmo dia, jantamos e à noite fomos para a Torre Eiffel. Chegamos lá, tinha uma fila e esperamos e fomos a última turma, à meia-noite, a subir. Cheguei lá e ele falou, olha isso aqui, eu fiquei deslumbrado, porque claro, Paris muito à noite, iluminada, Torre Eiffel. Foi aí que eu percebi que ele estava assim, olhando estranhamente para mim e me perguntou se eu gostaria de viver com ele na Alemanha e me casar com ele. Eu nem sabia que 2 homens poderiam se casar, porque eu sabia que no Brasil ainda não era reconhecido. Exatamente. Depois desse romanticíssimo pedido de casamento, que a mulher deve estar morrendo de inveja. Gente, que lindo. Você disse, claro, sim, né? Porque casou. A resposta foi sim. Chegando na Alemanha, para quem não sabe, Paulo, a Alemanha aceita casamento homoafetivo? Sim, aqui eles falam Lebenspartnerschaft, que seriam mais pra gente uma união estável. É como se fosse um casamento no civil, como todo casamento na Alemanha. Você tinha direito a plano de saúde dele, tudo dele? Tudo. E esse processo é até rápido. Ele me pediu em casamento. Na hora começou a vir filmes, muita coisa na minha cabeça, porque minha família não sabia, eu tinha faculdade no Brasil, era uma outra cultura, um outro país. Casar como dizer com isso, homem, né? Você escondeu isso durante 20 anos, como é que vai dizer isso agora? E eu comecei a passar um monte de coisa na minha cabeça. E ele olhando pra mim, e eu falei, tá, eu aceito, claro que eu aceito. Eu falei, e na minha cabeça eu pensei comigo mesmo, ou eu vivo isso agora, ou eu vivo isso nunca mais. Processo de casamento, como é o processo de casamento, a papelada, Paulo, aqui na Alemanha? Foi aí a minha sorte, quando eu vim pra Alemanha, eu fiz uma procuração pros meus pais, pro meu irmão e pra minha mãe, que eles poderiam responder qualquer coisa no Brasil por mim. Porque eu falei, eu não sei o que pode acontecer, tem conta bancária, e eu na época tinha acerto de empresa, um monte de coisa, e deixei isso já organizado. Então minha mãe e meu irmão tinham o direito de tirar esses papéis pra mim, não precisava eu ir até o Brasil e voltar. Mas como você contou pra tua mãe, só um adendo aí, porque ela não sabia ainda que você era gay? Então, foi aí, e minha mãe não tinha noção também disso, de casamento, certidão de solteria, então eu poderia usar isso. Eu não precisava contar, eu inventei uma desculpa, na verdade, e eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, então eu preciso desse documento, o certidão de solteria e a certidão de nascimento, para me matricular na Alemanha. Porque eles têm que ter certeza que eu não sou casado no Brasil. Era caô, porque não existe isso. Eu precisava dos documentos para me casar. Não, porque tanto mulher quanto homem, para casar aqui, tem que ter esse documento que você é solteiro, né, de fato, no teu país. Porque se você, até quando você se casa, eles apresentam um documento, que foi no meu caso, para você assinar devido a isso. Isso. Eu vou explicar depois. Preso, se mentir. Exatamente. E foi aí que
eu falei com a minha mãe, então tá bom, ela organizou, coitada, organizou tudo. E eu me lembro que eu precisava de uma pessoa para levar no consulado até em Brasília, que esses documentos, em português ainda, precisam ser registrados pelo consulado. E nisso foi aí que eu tinha conhecimento de uma transexual em Goiânia, que era da cidade de onde eu nasci, chama Eduarda, o nome dela. E foi aí que foi a primeira pessoa que eu tive coragem de contar e desabafar e tudo. E ela falou, eu arrumo os documentos pra você, pede sua mãe pra me mandar pro correio em Brasília que eu levo a consulado e carimbo. Claro. E ela fez tudo isso pra mim e depois mandou os documentos pra Alemanha. Chegando na Alemanha, fomos diretos para uma tradutora juramentada, ela traduziu os documentos pra mim. E o Matheus tem que fazer a mesma coisa, porque ele é holandês, ele não é alemão, então fomos na Holanda, ele pegou os documentos, foram traduzidos para alemão também. E foi aí que conseguimos marcar a data do casamento. Você está batalhando aqui agora o seu espaço, né, Paulo? Você acabou de arrumar um local para você ficar. Tá namorando, tá namorando, um lindíssimo. Um rapaz também super bacana. Tá num trabalho novo. Isso, tô num trabalho novo. Novos, planos futuros, Paulo. Isso. Então, no Brasil, nesse tempo que eu fiquei, coincidiu de fazer um curso, eu quis fazer um curso que eu poderia talvez trabalhar na Alemanha. E o primeiro voo que eu fiz, que me chamaram a atenção dos comissários de bordo, foi a Lufthansa. E claro, entrar numa empresa alemã é sonho para muita gente, claro, né? Com certeza. E foi aí que eu falei, vou fazer um curso de comissário de bordo no Brasil. Um período tão curto, eu vou fazer. E eu entrei no curso de comissário de bordo, fiz todo o processo, terminei o curso e falei, agora eu vou para a Alemanha e vou tentar entrar para a Lufthansa. Eu tenho alguns contatos que trabalham, que falaram para mim, vem que eu vou te ajudar, não sei o quê. E vim para a Alemanha e comecei a correr atrás agora. Por isso que eu comecei a morar em Fecto novamente, me mudei para Bremen devido a isso. E entrei no curso de alemão de novo, porque eu fazer o último nível de alemão para pegar o certificado. Melhorar o meu inglês e para fazer o processo na Lufthansa em outubro. Vai conseguir, a gente vai torcer, vai conseguir, que a história é linda e o coração tá ocupadíssimo. Gente, sem chance, tá ocupado. Tá ocupado, a gente deseja o melhor pro Paulo. A história é linda, me emocionei várias vezes aqui. E realmente, Alemanha, Brasil não tem nem comparação. A gente realmente está numa sociedade ainda muito atrasada com relação à Europa, com relação à Alemanha. E a gente espera que muitas pessoas como vocês que estão assistindo a esse vídeo, que têm a mesma história com o Paulo, ainda não conseguiu se libertar, seja você mesmo, que com certeza você vai se entender muito melhor e vai ser muito mais feliz. Tá bom? Obrigada, Paulo. Obrigada, meu anjo. Gente, até a próxima. Assine nosso canal, curtam esse vídeo. Um beijo e fique sempre com a gente. Tchau, tchau.